Professor Valdo, aqui na página 37, dentro de acertologia, o senhor colocou o erro mais comum do intermissivista é a inadaptação existencial. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O caso todo é o seguinte: a pessoa, a consciex, por exemplo, ela está lá. Aí vem aqueles amparadores e convocam a pessoa para ir para o curso intermissivo. Ela então vai para o curso intermissivo. No curso intermissivo, o holopensene é sempre fora de série. A pessoa não precisa nem de fazer força para se equilibrar, porque o pensamento dela, a tendência é ficar equilibrada. Ela não fica com uma série ou uma porção de energia no paracérebro, alterando a cabeça dela, nem nada. Ela então fica dentro de um nível de maior limpidez para poder entender as lições do curso intermissivo. Então, é uma condição muito assim ainda teórica, tem menos vivência. A vivência, então, quando a pessoa é deixada sozinha, num ambiente que é inóspito, que não é favorável, aqui é mais sério e mais difícil. Então, ela ressoma, tem um restringimento, ela perde uma porção de cons magna, a lucidez dela cai. Então, é um problema. Se é mulher, tem os hormônios que vão mexer com ela todo mês. Além disso, ela pode ficar grávida. Fica grávida, ela passa aí, às vezes, até mais de ano, ela perde totalmente, de novo, até mais os cons magnos dela devido à gravidez. Isso, ela vai assim até os 45, 50, por aí, dependendo do processo de menopausa. Então, veja, o homem fica tudo enrolado no processo de liderança, que ele tem que fazer as coisas, que tem que estar na ponta dos processos. Então, veja, a condição de adaptação existencial nesse holopensene humano intrafísico é muito diferente das condições que a pessoa tinha na intermissão. Então, o erro mais comum do intermissivista é não se adaptar aqui ao processo. Isso que é uma bobagem. Devia de cuidar disso, ver o processo da energia, examinar como é que é. Agora, por exemplo, o Zéfiro, no meu caso, eu pensava demais nisso e queria ter retrocognição. Porque com a retrocognição, no meu caso pessoal, era a minha deficiência que eu achava. Hoje eu vejo que não é só eu, é muita gente que a deficiência é mnemônica. Então, o que se passa? Eu vim e comecei a ter retrocognição com 3 anos. Uma retrocognição dessa, aquilo, na verdade, me atirou dentro de um universo de parafenômenos de todo tipo, os parafatos. Eu comecei a estudar isso sem parar, sabe, compulsivamente. Toda a minha infância, adolescência, tudo. Só fenômeno com a situação toda, porque eu vi que era a coisa mais séria que poderia haver. Então, essa inadaptação é por quê? Porque a pessoa esquece a paraprocedência. Foi o que eu quis lembrar. A hora que eu comecei a lembrar, a vida para mim foi de outro modo. Aos 14 anos eu já tinha tudo assentado. Então, já sabia o que ia acontecer, tudo dependia do meu modo de ser, da minha determinação, o que é que eu queria, persistência dentro do processo, constância, perseverança. E é o que está acontecendo. Eu vejo, por exemplo, que isso realmente eu estava certo, que esse é o Zéfiro estava certo. Retrocognição foi o que me ajudou mais nesse processo. Agora, do ponto de vista da minha personalidade, o meu jeitão, a coisa mais séria é a determinação. Eu sou javalino, você está entendendo? Eu mostro uma coisa, eu vou em cima, e eu cheguei à conclusão que é isso, numa outra hipótese. Então é aquilo, então acabou. Agora, sempre fui assim. Você veja, eu era tanto assim que a turma, quando eu tinha 14, 15 anos, eles fizeram uma junta de gente da mocidade espírita para me interpelar. Valdo, você não pode ser assim, você se mata, você é muito rigoroso com você mesmo. A gente não pode ser assim. Agora, veja, eles queriam que eu entrasse na bagunça deles, ir para o Uberaba Tênis Clube, você está entendendo?
nos bairros, naquela coisa toda. Eu trabalhava, estudava, não tinha tempo para nada, eles sabiam disso. Agora, todos eram gente, filho de fazendeiro, tinham dinheiro, boa vida. Tinha uns que até mocinho, já dirigia carro, tinha carro pessoal, tudo. Agora, eu ia falar o quê? De vez em quando o negócio vinha aqui, ó, mas na ponta da língua, eu tinha que segurar a barra. Eu não sei o que era pior. O pior talvez fosse, eu acho hoje, olhando assim, era aquela condição de você ver e ficar impotente perante a realidade. Você via tudo e não adiantava para fazer nada. O povo não ia entender nada. Agora, de vez em quando dava certo, né? Um caso ou outro assim, a gente conseguia fazer o desassédio, né, na cabeça do povo. Mas é muito difícil. Agora, por exemplo, depois eu venho a Conscienciologia, só depois de 25 anos que eu começo a falar aqui nessas coisas, que os próprios amparadores falam assim, agora está maduro, entra com a história. 25 anos. Uma outra coisa, antes de começar a falar essas coisas todas, eu tive que esperar praticamente 2 gerações para ver se levedava a massa, fazer uma massa crítica, porque não havia. Então, o que eu vejo aí no caso curso intermissivo é muito bom, mas a pessoa também tem que ter noção disso. Olha aí, eu mesmo falo aqui sobre o intermissivista inadaptado. Tem um verbete que a gente escreveu sobre isso, da enciclopédia. Ainda tem muita gente que está inadaptada. Porque é a primeira vez, né, que ela consegue se assenhorear de princípios tão avançados, tão evoluídos. Isso aí cria problema na cabeça da pessoa. Não é fácil.